O pecado para a morte. Basta examinar cuidadosamente o texto das Escrituras para ver o que significa o pecado para a morte. Está escrito assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que ore. 1 João, capítulo 5, verso 16. A questão aqui é a do pecado cometido por um crente. Se alguém vir pecar seu irmão, e já que é um crente de quem se trata, o texto não pode aludir à morte eterna. Na realidade, aqui, trata-se da morte física. Assim, Ananias e Safira cometeram pecado de morte. Encontramos essa passagem em Atos 5. Tal era o caráter do seu pecado, que Deus interveio e os apartou da cena terrestre. Misericordioso castigo para eles e solene aviso para os demais. Porém, embora tenha pecado para a morte, a sua posição eterna de redimidos com o precioso sangue de Cristo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, não foi alterada. Sim, eram verdadeiros crentes. A sua morte foi o resultado da intervenção disciplinar de Deus na igreja neste mundo. O apóstolo, escrevendo aos Coríntios, alude a outras coisas semelhantes. Com respeito aos abusos da ceia do Senhor, disse: o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 29 a 30. Ou seja, pela intervenção da disciplina de Deus, muitos haviam morrido. As explicações precedentes ensinam como não é possível saber de antemão o que constitui o pecado para a morte, porque só o Senhor o julga. Na realidade, o mesmo ato não implica sempre o mesmo grau de pecado se as circunstâncias diferirem. Não há dúvida que muitos têm sido os Ananias e Safiras desde aquele dia. Isso está em Atos capítulo 5, de 1 a 11. Como temos ensinado, esse pecado é o de um crente e refere-se à morte física e não à morte eterna. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses capítulo 1, verso 23. Uma senhorinha, uma anciã, jazia no seu leito de morte e as amigas que rodeavam a cama estavam chorando, mas ela não chorava. Olhando-as, disse-lhes com calma: vou-me embora. Em seguida, olhando para o céu, disse: já estou indo. E logo esteve com o Senhor. Como é diferente o fim do ateu notório que gritou: fique comigo, pois não posso suportar estar só. Mande vir aqui ao menos uma criancinha, pois é um inferno estar só. Deveras solitária é a alma que, sem Cristo, há de enfrentar a morte e a eternidade. Texto enviado por um irmão em Cristo.